Michele Bolsonaro deixou a presidência do PL Mulher. E isso ocorreu depois da publicação de um vídeo no qual ela se refere, evidentemente, a um atrito com o enteado dela e presidenciável Flávio Bolsonaro. A saída foi definida nesta terça-feira, depois de uma reunião entre a própria Michele e o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, em Brasília. Lá de Brasília, a gente então vai falar ao vivo com a nossa Luciana Amaral. Boa noite, Luciana. Oi, William, muito boa noite a você e a todos que nos acompanham aqui no WW. Justamente, essa saída foi selada numa reunião que durou cerca de 2 horas na tarde de hoje, junto ao Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, na sede do partido aqui em Brasília. Só para explicar a quem nos assiste que o PL Mulher é o braço feminino do Partido Liberal, reúne então as filiadas e também incentiva as mulheres de direita a participarem da política. Era uma das principais bandeiras da Michele Bolsonaro ao longo desses últimos anos e realmente um motivo de muito orgulho para ela. Na saída dessa reunião, ninguém quis falar com a imprensa, saíram pela garagem, não quiseram responder nada a jornalistas. O que teve, então, foram notas depois horas após a reunião. Bem, em nota, Michele afirma que deixa o comando do PL Mulher para se dedicar integralmente, e ela inclusive destaca essa palavra na nota, para se dedicar integralmente ao marido, Jair Bolsonaro, e à filha. Ela disse que essa escolha foi tomada depois de muito refletir ao lado do ex-presidente sobre o momento que a família atravessa. Ela agradece as integrantes do PL Mulher, faz uma menção especial a vice-presidente do grupo, Priscila Costa, que é de Fortaleza, uma das pivôs da crise interna da Michele com os enteados, e afirma esperar que as mulheres ocupem cada vez mais os lugares que lhes pertencem nas esferas de decisão e de poder. Já o Valdemar da Costa Neto buscou minimizar toda essa situação, diz que o partido cresceu demais e que, por isso, divergências internas são naturais. Agradeceu o trabalho da Michele, disse que a decisão dela deve ser respeitada. Agora, o que fica em aberto daqui em diante é o próximo passo da Michele, especialmente, claro, na vida política. Fica em aberto, por exemplo, se ela realmente vai se candidatar ou não ao Senado Federal pelo partido aqui no Distrito Federal. Ela nunca disse que sim nem que não, mas aliados tratavam a candidatura como certa. Então, agora todo mundo então de olho nos próximos passos da Michele e o quanto que toda essa crise realmente vai impactar a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República. William, volto contigo no estúdio. Obrigado, Luciana. Boa noite para você aí em Brasília. Sérgio De Nicoli, evidentemente temos uma crise num segmento importante do espectro político brasileiro. A sua dedicação profissional é tentar estabelecer o que passa no ambiente digital. Como é que essa crise está no ambiente digital? Não, William, essa crise é uma crise bastante curiosa, porque quando ela surge, ela desvia o foco do Banco Master, que estava em cima da candidatura aí do Flávio Bolsonaro, passa a ser um conflito familiar. As redes condenam a Michele Bolsonaro, a maioria dos comentários que nós observamos foi de condenação não pelo que ela disse, mas pelo fato de expor um problema que era, de acordo com as pessoas que se pronunciaram, era para ser resolvido no âmbito familiar. Então a Michele acabou tendo aí uma crítica acentuada, o Flávio melhorou. Curiosamente, um dia após o vídeo da Michele, os vídeos, né, serem publicados, o Flávio atingiu o melhor índice de positividade nas redes nos últimos 45 dias, então ele teve uma efusividade em relação a isso, houve muita defesa em relação ao Flávio. Só que, curiosamente, a Michele não perdeu apoio, ela continuou com os índices que ela vinha mantendo, ou seja, ela tem um público que é cativo a ela, e me parece que esse público pode fazer falta à campanha do Flávio, que é um público formado principalmente por mulheres, e houve defesa dela por parte dessas mulheres, e um público evangélico. Então, acho que a Michele acaba sendo uma carta que está sendo descartada neste momento pela campanha do Flávio, talvez por falta de habilidade ali no núcleo familiar, mas que pode realmente fazer falta, né? Ela tem uma liderança que ela conseguiu construir, ela conseguiu filiar milhares de pessoas ao PL Mulher, ela tem uma fala bastante curiosa, ela não, quando a gente mede os dados da Michelle, ela não tem o gap de gênero, né? Ou seja,
A direita tem uma dificuldade de conquistar o voto feminino, a Michelle não, quando ela é colocada em prova, e as pesquisas comprovam isso. Então, eu acho que é uma questão que deveria ter sido resolvida internamente, que pode realmente ser um problema para a campanha do Flávio. Vou pegar agora então, Jussara, que é a sua especialidade, o aspecto político partidário. Que abacaxi para o PL? Como é que vão descascar isso aí? Olha, William, Valdemar Costa Neto, presidente do PL, tentou contornar. Ele acreditava ali que ele pudesse buscar alguma solução negociada com a Michelle Bolsonaro para evitar o pior. O pior, neste caso, é justamente o anúncio, a saída dela, neste momento, da presidente do PL Mulher. Claro que na nota não se trata da briga com Flávio Bolsonaro, mas não precisa, né, William? Depois do que a gente viu tudo na semana passada, do esforço da pré-campanha do Flávio Bolsonaro para não reagir intempestivamente, para tentar controlar. Uma coisa era o que era dito em público, outra coisa é como se dava toda essa construção dentro do PL, inclusive a irritação imensa na pré-campanha de Flávio Bolsonaro e também na cúpula do PL. O argumento é que Michelle Bolsonaro, ela é muito ideológica e o principal argumento, inclusive usado, e talvez isso tenha, o Sérgio possa comentar também, ele já até disse isso, mas um pouco tenha tido uma percepção da direita, de modo geral, que o posicionamento da Michelle, neste momento, ainda que haja algum tipo de apoio a ela, há uma percepção de que ajuda muito mais ao Lula e prejudica o ex-presidente Jair Bolsonaro. O que me disse uma importante fonte do PL é o seguinte: a declaração de Michelle parece que ela esquece que a única chance de livrar Bolsonaro de cumprir a pena de 27 anos e 3 meses por tentativa de golpe de Estado é o filho dele, primogênito, ser eleito presidente da República. Então, é nesse sentido que Michelle, neste primeiro momento, não teve um apoio tão expressivo. A campanha de Flávio Bolsonaro vem monitorando as reações e já imaginava há algum tempo, até pelo que se dava nos bastidores da família, que ela não se engajaria na campanha de Flávio. Portanto, já vinha precificando. A diferença é que agora está explícito a ver como Michelle vai se comportar daqui para frente, porque ela deixa a presidência do PL Mulher e, portanto, fica inclusive mais livre para fazer críticas ao enteado. Você podia elaborar um pouco mais nesse ponto que a Jussara já mencionou, Sérgio De Nicoli, como que a postura da Michelle foi vista não só dentro do espectro bolsonarista, mas se a gente puder falar numa direita mais ampla? Então, William, é importante a gente ressaltar que a Michelle ela já vinha sendo atacada pela direita há algum tempo. A gente fez uma pesquisa recente e a gente constatou que 25% dos ataques que eram feitos a Michelle antes desse episódio vinham de parte da direita. É uma direita que se incomoda com o discurso mais feminista da Michelle, entende que ela está tendo um discurso feminista que é mais apto à esquerda, condena isso, acha que a Michelle não deve ter voz, enfim, há um ambiente muito machista que acaba por colocá-la numa situação de que não pode se pronunciar sem ser de acordo com os pares dela, no caso, os enteados e o marido. Então, esse tipo de ataque já vinha sendo feito, tanto que ela refere isso quando ela grava os vídeos, né? E realmente são ataques muito duros. A direita bolsonarista, quando ela se manifesta em torno de alguém para tentar criticar essa pessoa, são manifestações realmente muito pesadas. Imagino que ela ficou bastante ofendida com isso. E, de uma forma geral, a direita em si entende que a Michelle é uma voz importante, né? A direita não bolsonarista, digamos assim. Ela está um pouco ressentida disso, principalmente as mulheres de direita. A gente tem visto muito a manifestação dessas mulheres incomodadas pelo que elas entendem como sendo uma voz sendo calada, né, de uma representante importante, né? Elas entendem o lado da Michelle, elas tomam esse lado da Michelle, como eu falei, é o núcleo de defesa dela. Mas, de uma forma geral, a direita não está dando muita importância a esse caso, né? A gente observa, por exemplo, que o Flávio, que vinha sendo defendido muito pela direita mais radical, ele já começa a ser defendido por uma direita mais moderada também. Até porque o caso Master, como eu falei, ele perdeu um pouco de peso. Então o Flávio começa a dialogar melhor com esse público. Mas a gente não observa como suficiente neste momento, porque os dados dele têm melhorado, mas ainda não estão os dados que ele tinha antes da crise do Master. Então ele precisaria realmente desse apoio, principalmente desse voto feminino. Eu acho que agora fica mais difícil para ele conquistar esse núcleo. Ele vai ter que fazer um trabalho muito interessante aí com as mulheres para tentar mostrar que a Michelle não foi calada, né? Que ela
criou um contexto aí que evitou aí uma aproximação dos dois, se é que eventualmente não se aproximem, né? Eu acho que neste momento parece que essa conciliação é muito difícil, mas em política tudo é possível. Estamos falando aí de um núcleo familiar que de repente consegue acertar as pontas para tocar em uma campanha, talvez no segundo turno. Enfim, eu acho que há um sentimento da direita anti-Lula e anti-petismo que talvez proporcione um outro ambiente no segundo turno, mas nesse primeiro turno eu acho que as coisas estão muito complicadas. Não sei se foi a intenção da Michelle, Jussara, mas ela acabou criando uma situação curiosa em política. O silêncio dela é um problema. E se ela falar, pode ser ainda pior. O que ela quer? Olha, é a pergunta que os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro se fazem. Há uma percepção de que Michelle Bolsonaro, ao entender que ela é não vista como uma parte integrante da família Bolsonaro, que ela começa a dar um encaminhamento a um projeto próprio para a política. Isso é importante porque já até mencionei aqui em outra oportunidade, William, o fato que a família não vê, os filhos de Bolsonaro não veem Michelle como uma parte integrante da família, é sempre uma agregada. Jair Bolsonaro está preso. Caso haja uma derrota, né, caso o Flávio não vença as eleições, a Michelle precisa dar um encaminhamento ao projeto dela própria, desse projeto que ela vem fazendo com as mulheres, e ela sim exerce uma liderança entre as mulheres de direita, e ela tem outras pessoas junto com ela, candidatas a deputadas, senadoras, ela tem um grupo de apoio forte e inclusive também pensa no futuro político dos próprios irmãos. Então, a Michelle Bolsonaro, quando ela decide sair do PL Mulher, em princípio se imaginava internamente que fosse temporária essa saída, e a nota dela, e depois seus aliados me confirmaram que é definitiva, ela vai mostrando o seguinte, que ela não vai se sujeitar. Então, Michelle, nesse ponto, ela faz uma nota muito direta. E agora, a grande questão, e isso preocupa muito a pré-campanha de Flávio Bolsonaro, é quais serão os próximos passos dela. Ainda não está definido. O que ela vai falar daqui para frente? Como você disse, o silêncio dela preocupa, mas o que ela pode vir a falar com a aproximação, de fato, do primeiro turno das eleições, é que é surpreendente. Não há, neste momento, nenhum tipo de diálogo. E Michelle ainda ontem já vinha bastante incomodado quando o aliado importante de Flávio Bolsonaro, o conselheiro dele, Paulo Figueiredo, que mora nos Estados Unidos, fez uma declaração no vídeo dizendo que mulher vota mal. E depois, confrontado com essa declaração, ele usou um palavrão nas redes sociais para reafirmar essa declaração, o que foi considerado extremamente desastroso pela pré-campanha do Flávio Bolsonaro. A grande questão aqui não é mais Michelle Bolsonaro. A grande questão é como Flávio Bolsonaro vai tentar dialogar com o eleitorado feminino, que vai fazer falta para ele se mantiver a rejeição que tinha ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O ex-presidente Jair Bolsonaro quer manter a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro na disputa ao Senado pelo DF, mesmo em meio à crise com Flávio Bolsonaro. A apuração da Jussara Soares. Embora tenha ameaçado ficar fora da disputa, Michelle deve lançar a sua candidatura ao Senado em breve. A previsão é que o anúncio oficial ocorra no próximo dia 25 de julho, quando a sigla, o PL, no caso, vai fazer a sua convenção nacional em São Paulo e confirmar Flávio como candidato ao Palácio do Planalto. Até lá, Michelle deverá evitar declarações públicas para não ampliar o desgaste familiar. E vamos trazer bastidores, porque o PL também diz que Michelle vai ser candidata. Eu conversei hoje com Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL. E ele me disse, Tainá Falcão, que acredita que Michelle não vai mudar de partido, porque tinha a possibilidade dela ir para o Republicanos e que ela será, sim, candidata. O dirigente partidário disse aqui ao Bastidores CNN ainda confiar que a mulher de Bolsonaro será convencida agora, nos próximos dias, a manter a sua candidatura ao Senado Federal pelo Distrito Federal. O que me disse Valdemar Costa Neto? Eu acredito que ela vai seguir no PL e manterá a sua candidatura. Mas vamos aguardar, eu já falei com ela, vamos aguardar porque Michelle agora entrou em um período de submersão. Após a repercussão negativa sobre o vídeo com críticas a Flávio Bolsonaro, Michelle decidiu submergir. A estratégia tem sido a de preservar a imagem da ex-primeira-dama, porque ela foi muito atacada pelos eleitores bolsonaristas.
Em conversa com Valdemar Costa Neto, Michele já disse que não vai participar da campanha eleitoral do enteado. Isso após o desentendimento sobre os palanques estaduais. Esse é um ponto que todas as lideranças do PL reconhecem. Ela não vai retroagir. Ela vai ser candidata, ela vai continuar no PL, mas campanha para Flávio Bolsonaro ela não fará. Nesse mesmo encontro, Michele colocou em dúvida a pretensão de se candidatar ao Senado Federal. E, como eu disse, até mesmo aventou a possibilidade de se desfiliar da legenda. Me disseram que ela apresentou, inclusive, a ficha de desfiliação. Mas Valdemar Costa Neto conseguiu convencê-la a ficar. Valdemar Costa Neto, Celina Leão, governadora do Distrito Federal, e Damares Alves, senadora, também aqui no Distrito Federal. A ideia dos dirigentes de direita é se reunir de novo com Michele antes desse evento para lançamento da candidatura dela no final desse mês e antes também do prazo final de registro de candidatura, que é o dia 15 de agosto. Valdemar acredita que a atuação do ex-presidente Jair Bolsonaro vai ser importante. Por quê? Porque Bolsonaro foi quem sugeriu que Michele Bolsonaro fosse candidata a senadora. E pela apuração da Jussara Soares, ele inclusive disse que ela vai seguir candidata. Segundo relatos feitos a nós aqui do Bastidores CNN, Bolsonaro sabia que Michele gravaria um vídeo. Ela avisou a ele, mas não avisou sobre o conteúdo. E ele ficou extremamente irritado com o conteúdo. Mas depois de uma conversa com a ex-primeira-dama, ele disse que é possível superar esse episódio até o início da campanha eleitoral. Eu vou chamar a Larissa Rodrigues para a gente analisar esse cenário. Larissa, a gente falou muito sobre esse assunto aqui. Muita gente dizia que ela vai desistir da candidatura, mas a gente sabe que ela tem um projeto de poder. E ela brigou porque ela tem um projeto de poder. E a Tainá Falcão sempre ressaltou com toda a razão. O que a gente tem visto é uma briga de espólio. É quem vai levar adiante o espólio de Jair Bolsonaro. É Flávio ou Michele? É o filho ou a esposa? E é essa a briga atual e que a gente vai ver até 2030. E tem um detalhe, né? Todo mundo, a gente vem ouvindo, diz que ela quer continuar com essa ideia de ser candidata. E se Jair Bolsonaro quer, ela vai continuar também, que tudo dependia da ação do ex-presidente depois dessa história, desse vídeo, enfim, desse problema familiar que foi criado ali. Mas até agora, obviamente, a gente não viu nenhum posicionamento de Bolsonaro, porque ele não pode, mas com quem a gente vai conversando, ele teria se incomodado com o vídeo, mas em momento nenhum também teria chamado o filho para defender a esposa. Então ele também está ali intermediando a divisão desse espólio, como você citou. A expectativa é que ela saia candidata ao Senado, né? A gente conversa aqui muito do Distrito Federal, com os políticos. Em nenhum cenário que eu estou conversando, eu escuto algo oposto. Pelo contrário, a atual governadora é muito amiga, você citou, Celina Leão, e está contando com isso, inclusive, para ser eleita, né? Porque ela era vice, para ser de fato eleita nas urnas, enquanto governadora aqui do DF. Para além disso, o PL do Distrito Federal também vê em Michele Bolsonaro a importância de trazer votos para outros candidatos do PL e para tornar o partido forte aqui no Distrito Federal. Para além disso, o último detalhe que é importante a gente destacar, o grande questionamento agora é como vai ser esse palanque? Porque Flávio vai ter vários eventos aqui em Brasília, é a capital do país, é onde seu pai está, é onde o discurso de continuidade de poder vai pregar, né? Ou pegar, como eles querem. Enfim, esse discurso e esses palanques no Distrito Federal vão acontecer em diversos momentos. Como que vai ser esse palanque com Michele Bolsonaro, não conversando com Flávio Bolsonaro? Há quem diga que até lá as coisas vão se resolver. Mas a gente não está vendo sinalização, né?